E o terceiro livro, o livro número 3, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, no Novo Testamento, é o Evangelho segundo São Lucas. Com Jesus nasce uma nova história. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. O Evangelho de Lucas nasce de uma pesquisa destinada a escrever ordenadamente o que a igreja primitiva transmitia através da catequese. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. A esterilidade e velhice marcam a vida desse casal justo e o tornam objeto de humilhação pública. Zacarias e Isabel representam a comunidade dos pobres e oprimidos que dependem de Deus. Deus se volta para esses pobres. Deles nascerá João, o último profeta da antiga aliança. Nascerá João, o último profeta da antiga aliança. João abrirá o caminho para a chegada do Messias, que iniciará a história da libertação dos pobres, conforme nota em ML 3, 22, 24. ML eu não sei bem, depois eu vou ver o que é. ML. Deixa eu ver aqui, não vou ficar na dúvida não. ML, né? ML. São os abreviaturas, não sabe muito bem. Tal. MT. ML é Malaquias, né? Malaquias, justamente. Bom, justamente aqui tem onde é. Justamente aqui. Deixa eu ver aqui. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. A esterilidade e velhice marcam a vida desse casal justo e o tornam objeto de humilhação pública. Zacarias e Isabel representam a comunidade dos pobres e oprimidos, que dependem de Deus. Deus se volta para esses pobres. Deles nascerá João, o último profeta da antiga aliança. João abrirá o caminho para a chegada do Messias, que iniciará a história da libertação dos pobres, conforme nota em ML, é Malaquias, né? Versículo 3, 22 a 24. Eu li agora há pouco, é Malaquias, ML. Malaquias. ML, deixa eu ver aqui. ML. Eu li agora há pouco. Condição não. ML. MC, ML é Malaquias. ML é Malaquias. ML, Malaquias. Então, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Maria é outra representante da comunidade dos pobres que esperam pela libertação. Dela nasce Jesus, Messias, o Filho de Deus. Maria é outra representante da comunidade dos pobres que esperam pela libertação. Dela nasce Jesus,
Messias, o Filho de Deus. O fato de Maria conceber sem ainda estar morando com José, o fato de Maria conceber sem ainda estar morando com José, indica que o nascimento do Messias é obra da intervenção de Deus, aquele que vai iniciar nova história, surge dentro da história de maneira totalmente nova. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. Ainda no seio de sua mãe, João Batista recebe o Espírito prometido. 1,15. Reconhece o Messias e o aponta através da exclamação de sua mãe Isabel. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 56. O cântico de Maria é o cântico dos pobres que reconhecem a vinda de Deus para libertá-los através de Jesus. Cumprindo a promessa, Deus assume o partido dos pobres e realiza uma transformação na história, invertendo a ordem social. Os ricos e poderosos são depostos e despojados, e os pobres e oprimidos são libertos e assumem a direção dessa nova história. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66. O nome de João significa, o nome de João é igual, Deus tem piedade. João significa Deus tem piedade. É o sinal que evidencia o projeto de Deus sobre a criança e sua missão. Não, é a seguinte. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66, repetindo. O nome de João, igual a Deus tem piedade, significa Deus tem piedade, João, é o sinal que evidencia o projeto de Deus sobre a criança e sua missão. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 80. O cântico de Zacarias é um louvor ao Deus misericordioso que realiza, através de Jesus, a visita aos pobres. Em Jesus se manifesta a força que liberta dos inimigos e do medo, formando um povo santo diante de Deus e justo diante dos homens. Desse modo, manifesta-se a luz que ilumina a condição do povo, abrindo uma história nova que se encaminha para a paz, isto é, a plenitude da vida. Evangelho segundo São Lucas, vamos aqui, até onde ele vai, está aqui, Lucas, São Lucas. Então, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 12. A manhã desse primeiro dia da semana marca a transformação radical na compreensão a respeito do homem e da vida.
O projeto vivido por Jesus não é caminho para a morte, mas caminho aprovado por Deus que, através da morte, leva para a vida. Doravante, o encontro com Jesus se realiza no momento em que os homens se dispõem a anunciar o coração da fé cristã. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Lucas salienta os lugares da presença de Jesus ressuscitado. Primeiro, ele continua a caminhar entre os homens, solidarizando-se com seus problemas e participando de suas lutas. Segundo, Jesus está presente no anúncio da palavra das Escrituras, que mostra o sentido da sua vida e ação. Palavra das Escrituras que mostra o sentido da sua vida e ação. Terceiro, na celebração eucarística, onde o pão repartido relembra o dom da sua vida e refoniza a partilha e a fraternidade que estão no cerne do seu projeto. Segundo Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 43. A ressurreição não é fruto da imaginação dos discípulos, nem se reduz a fenômeno puramente espiritual. A ressurreição é fato que atinge o próprio corpo. Daí, a identidade do ressuscitado com o Jesus terrestre. Qualquer ação humana que traz mais vida para os corpos oprimidos, doentes, torturados, famintos e sedentos, não é apenas obra de misericórdia, mas é sinal concreto do fato central. É sinal concreto do fato central da fé cristã, a ressurreição do próprio Senhor Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 53. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 53. A missão cristã nasce da leitura das Escrituras, onde se percebe o testemunho de Jesus, vida, morte, ressurreição, como seu centro e significado. Essa missão continua no anúncio de Jesus a todos os povos e provoca a transformação da história a partir da atividade de Jesus voltada para os pobres e oprimidos. A conversão e o perdão supõem percorrer o caminho de Jesus, A conversão e o perdão supõem percorrer o caminho de Jesus na própria vida e nos caminhos da história. A missão é iluminada pelo Espírito do Pai e de Jesus, a força que vem do alto. O Evangelho de Lucas termina em Jerusalém e no templo, como havia começado. Daí,
os apóstolos partirão para a missão até os confins da terra. Atos 1:8. Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade, para todos os séculos e séculos, para todos sempre. Amém. Para todos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, nossas amigas que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1. Nós contamos já, provavelmente já ultrapassamos 700 mil visualizações e também já ultrapassamos 1.190 inscritos no nosso site, no nosso canal. Agradecemos a sua audiência, o seu carinho, a sua atenção e receba um cordial abraço do seu amigo sempre Jonas Varela. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. No vídeo de hoje nós concluímos um resumo, né, as explicações do Evangelho de São Lucas, né, que é justamente, deixa eu ver aqui, Evangelho de São Lucas, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver bem direitinho, né? Mateus, deixa eu ver, Mateus, o Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de São Mateus, né? O segundo é São Marcos, né? O terceiro, São Lucas, né? São Lucas. E o quarto livro do Novo Testamento, a palavra do Nosso Senhor, a palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, no Novo Testamento, o quarto livro do Novo Testamento é Evangelho segundo São João, o caminho da vida, que nós voltaremos nos vídeos futuros. Agradecemos a todos, felicidades, né? Nós concluímos agora o Evangelho, o terceiro livro do Evangelho do Novo Testamento, o Evangelho de São Lucas, e vamos para o quarto livro, que é o Evangelho de São João, no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço, felicidades, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser, amém.